Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vão as coisas? Samuel Valentim aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Vocês estão preparados para assistir esse vídeo até o fim? Se vocês terem um psicológico para assistir isso aqui até o fim, então já pegue aí sua pipoca, seu suco de maracujá e assistam 5 horas de vídeo que eu estou começando agora. Antes, também, verifiquem se estão inscritos no canal e verifiquem se as notificações estão devidamente ativadas. Olharam aí? Desde já, quem puder deixar aquele like gostoso, apetecível, já deixe, por favor. E à medida em que forem surgindo dúvidas, cumprimentem-me primeiro, depois deixe sua dúvida. Vamos aprender a cumprimentar as pessoas, pelo menos, né? Tá difícil. E eu tô achando que isso aqui tá meio torto, tá me batendo um pouco de toque aqui. Aí, eu acho que agora sim, hein? Ah, moleque doido. Vejam bem, pessoal. Por acaso aí vocês sabem qual é o momento correto, ideal, o melhor momento para a reprodução dos canários? O momento mais certo de todos para começar a reproduzir canários domésticos? Eu já fiz um vídeo, que aliás foi esse vídeo que me fez bombar aí no YouTube, no início da minha carreira. O vídeo chamado O Momento Certo, entre aspas, para o acasalamento dos canários. Tem esse vídeo aí. Tem quase 500 mil visualizações. Parece-me que é o vídeo mais assistido aqui do canal. Mas vou fazer mais algumas atualizações, até mesmo para pegar o ensejo de alguns comentários indagando-me por que eu estou reproduzindo canário agora. Se tá certo reproduzir canário agora, hoje é que dia? 15 de maio de 2025, tá certo isso? Hoje é 15 ou 16? Bom, meados de maio de 2025, tá certo? Olha, Valentim, você está roupa de frio, meu Deus, tá frio. Como que você coloca canário para reproduzir agora no frio? Primeiro que eu coloquei isso aqui só para eu ficar menos feinho, tá? Que achei bonitinho em mim. E segundo que realmente a zona sul de Belo Horizonte tá 22 graus agora, aqui na zona sul de Belo Horizonte. Eu não posso falar por toda BH, porque BH é muito grande, ok? Muito bem. Então vamos lá. Fiz o meu roteiro para não esquecer. Primeira coisa que nós temos que entender são os 3 períodos divisórios de temporadas na criação dos canários. Eu lembro que lá no início da minha carreira, eu repetia muito assim, olha, de janeiro a abril é muda, de maio a julho é descanso e de agosto a dezembro é reproduções. Não é? Não era isso que eu ficava repetindo, que me acompanha, já estou aí há 18 anos na canaricultura. Muito bem. E eu tinha esse mantra, amém, janeiro, abril é muda, amém. Ficava assim. Por quê? Porque eu pensava que todos os canários faziam muda entre janeiro e abril, que todos os canários ficavam no repouso, manutenção, descanso de maio a julho, e que todos os canários aqui no Brasil eles reproduziam só de agosto a dezembro. Esse era o meu pensamento há alguns anos. E eu acabei induzindo, de alguma forma, a pensarem também que é só assim que funcionava os estágios periódicos ou os estágios hormonais dos canários. Porque tudo é hormônio, né? É hormônio. Se você ainda não sabe um pouquinho de hormônio, começar a estudar endocrinologia aviária aí. Joia. Então, vamos lá. De toda forma, realmente são esses períodos. Muda, descanso, ou repouso, ou manutenção, e reprodução. São esses. Joia. Agora, quando que esses períodos ocorrerão em cada canário? Aí que é a questão, viu? Aí que eu quero que vocês prestem muita atenção. Foquem nesse vídeo, foquem na foca nesse vídeo, por favor. Porque é o seguinte, o iniciante, bom, o experiente, eu imagino
que ele já sabe, ou saiba, quer dizer que ele já sabe, que cada canário é diferente do outro. É tudo relativo. Agora o iniciante, talvez ele possa pensar que, poxa, todos os canários belguinhas, ou canários domésticos, eles sempre vão fazer muda no mesmo período, sempre vão ter o descanso no mesmo período, sempre vão reproduzir no mesmo período, todos os anos vai ser a mesma coisa com todo mundo. Não é assim? Você iniciante, comente aí. Diga-me se você tem esse pensamento. Pessoal, se eu tossir aqui um pouquinho, estou saindo de um resfriado, então já peço desculpas. Ok, muito bem. A reprodução aqui no Brasil, aliás, o clima brasileiro aqui no hemisfério sul, América, hemisfério sul, é bem diferente de outros países, principalmente lá da Europa. Enquanto lá na Europa, eles tendem a começar a reprodução dos canários em janeiro e parar em agosto, no Brasil há uma tendência de começar em agosto e parar em janeiro. É o inverso, por conta de hemisférios diferentes, climas diferentes, tudo diferente. Acontece que eu vou deixar uma reflexão para você. Em que pese ainda ser bem diferente, mas tem mudado muito o clima do Brasil também. Vocês têm notado isso? Eu já estou idoso, então eu posso falar, né? Eu já estou velhinho, gagá, cansado, então eu tenho sentido uma grande mudança. Lá nos anos 90, eu estou com 41 anos, lá nos anos 90, parece-me que as estações eram bem definidas. Hoje, época de frio faz calor, época de calor faz frio, época que não é para chover chove muito, época que é para chover não chove nada. Tá tudo muito doido. E aliás, é baseado nisso que eu depois vou justificar por que eu comecei a reprodução dos meus canários em 2025 em abril. Já estou aqui com filhotes, mais de 10 filhotes. Ok. Continuemos aqui. Outra coisa que nós temos que pensar sobre reprodução dos canários. O que mais estimula as aves a reproduzirem? Ah, Valentim, são as sementes. Não, Valentim, é a farinhada topzera. Não, Valentim, é a ração extrusada das galáxias. Nada disso, cara. Ah, é a gotinha mágica do Viagra, do universo, do multiverso que eu coloquei. Calma aí, velho. Os artigos científicos nos dizem que é o fotoperíodo, o estimulador hormonal sexual. Então não tem nada a ver com a sua farinhada, sua ração extrusada, sua mistura de sementes top da galáxia, com aquele Viagra potente, não tem nada a ver disso. Com couve, giló, farinhada caseira, não tem nada disso. É fotoperíodo. É quantidade de luz em um determinado período. Ok. Então, quanto mais luz as aves estiverem submetidas, tenderá a ter um feedback positivo hormonal sexual. Ou seja, aumenta a produção de hormônios sexuais. E com isso, eles se tornam aptos a reproduzirem. Não é? É. A fêmea vermelho mosaico falou que sim. Porque ela sabe, porque ela é passarinho. Então gravem isso. Quem tiver mais curiosidade, entrem. Quem tiver, né? Entre, singular, no Google acadêmico e digite lá, fotoperíodo, estimulação, reprodução, aves. Vou encontrar vários artigos científicos sobre o tema. Tenho curiosidade, pelo menos. Ok? Muito bem. Olha que tanto de coisa, hein, que eu estou falando. Se as dúvidas forem surgindo, cumprimente-me primeiro, depois deixa a dúvida. Uma outra, e com essa estimulação da luz, aumento de estradiol, progesterona, testosterona, as cloacas, elas fisicamente se alteram. Há um aumento também de LH, FSH, que são os hormônios das gonadotropinas,
E com isso vai alterar a forma das cloacas. No caso do macho, a gente olha quando ele está pronto para reprodução, quando a cloaca aumenta de volume e de tamanho. Na fêmea, é quando a barriguinha dela dilata e a cloaca também dilata. Ou seja, nós assopramos as cloacas e identificamos quando elas estão prontas visualmente para o acasalamento. Não é o macho cantando desesperado, não é fêmea batendo as suas asinhas desesperadamente. Não é fêmea piando que nem uma louca, tem nada a ver. É assoprando-se as cloacas para saber se estão prontos para a reprodução. Olha que tanto de aula que eu estou dando aqui numa coisa só. E você não está prestando atenção e não está anotando também. Daqui eu estou vendo. Vamos lá, vamos continuar. Vocês têm que entender que o nosso país, Brasil, ele é muito grande, cara. Vocês já tiveram, eu esqueci, mas eu já tive essa curiosidade de saber qual que era a extensão territorial do Brasil. Quantos quilômetros, de uma ponta a outra. O Brasil é tão grande que chega a ser maior do que alguns continentes. De tão grande. Por isso que a gente fala que ele é de uma extensão continental. Que tem a ver com continente. Então, enquanto um clima lá no norte e nordeste é um, lá no sul é outro, cara. Mas é o mesmo país. É Brasil, zil. Enquanto aqui em Belo Horizonte é um clima, lá na Bahia, lá no Amapá, lá em Muzambinho, lá, nem sei onde fica Muzambinho, é outra coisa. Então, querer padronizar o clima brasileiro é estar fadado ao insucesso de suas afirmações, de suas convicções, de seus pensamentos acerca disso. Não vão achando que se agora em Belo Horizonte está frio, todo o Brasil está frio agora. Não vão achando que se amanhã Belo Horizonte tiver 35 graus, todo o Brasil estará a 35 graus. Óbvio que não. É um país grande. Tem lugares que tem mar, tem lugares que tem sertão, tem lugar que é mais desértico, tem lugar que é muito mais úmido. Estão entendendo até agora, né? Muito bem. Então vejam bem. Já aprendemos até aqui que o que realmente estimula a reprodução dos canários é o fotoperíodo, é luz. É luz. Então, quanto mais luz tiver no canaril, vamos falar agora dos nossos canários, quanto mais luz tiver no canaril depois que os canários fecham a muda, a tendência é que mais rapidamente eles se aprontem para a reprodução. É uma tendência. Os artigos científicos, lá do Google Acadêmico, que vocês podem consultar gratuitamente, vão lhes dizer isso. Pode entupir a gaiola com 10 potes de comida, colocar pozinho mágico na farinhada, colocar gotinha mágica na água. É o fotoperíodo que estimulará a reprodução. Mas lembrando, os canários já têm que estar com a muda encerrada. Vamos tentar fazer um cálculo mais ou menos de quando que os canários poderiam se aprontar para a reprodução? Acompanhe o raciocínio. O canário nasceu hoje. Ele desmama com 30 dias. Ele fecha a muda com mais 4, 5 meses. Então, vou colocar aqui com 6 meses, 180 dias, macho e fêmea encerraram a muda. Isso seja canário de cor, porte ou canto, ou pé duro. Canário doméstico, tá? Espécie serinos canário. Aí, vamos contar mais 2 a 3 meses de repouso, de descanso, de manutenção. Logo, teremos 8 meses, mais ou menos, para machos e fêmeas estarem aptos a reproduzirem. Só que, cuidado, porque se vocês colocam na ponta do lápis
essa regrinha, podem se equivocar no seguinte sentido. Existem exemplares que precocemente se aprontam e exemplares que tardiamente se aprontam. Se você pega o seu caderno de reprodução e fala, olha, eu estou vendo que essa fêmea aqui da gaiola 29, ela fez 8 meses hoje, então eu já posso colocar para reproduzir. É assim que funciona? Não! Nós fizemos um cálculo por alto, um cálculo base. Joia, Valentim, eu entendi. Bacana. Porque pode ser que essa fêmea com 6 meses já esteja apta a reproduzir. E pode ser que com 10 meses é que ela estará apta a reproduzir. Por força do princípio da individualidade biológica. Anotem isso aí. Princípio da individualidade biológica. Cada animal, cada ser vivo, cada planta, cada ser é diferente do outro. Muito bem, gente. Estou aprendendo demais com essa aula sua. Joia. Vejam bem. Quem está acompanhando o meu trabalho viu que lá no meu Instagram, Samuel Valentim Canário, sigam lá, dê uma pausa no vídeo agora, vai lá, Samuel Valentim Canário, segue lá. Vocês viram que em abril eu comecei a reprodução. Mas por quê, cara? Você não falou que é de agosto a dezembro? Por quê, cara? Você não falou que lá na Europa é que não é de janeiro a agosto? Você está na Europa por acaso, Valentim? Então vamos lá. Aqui na zona sul de Belo Horizonte, como eu falei, eu estou 41 anos na mesma casa aqui. Eu tenho notado mudanças climáticas sinistras, drásticas mesmo. E eu notei que naquele período chuvoso, que geralmente começa ali em outubro e vai findando até fim de março, não choveu mesmo, não choveu como chovia nos anos 90, ou pelo menos no início dos anos 2000. Está chovendo menos. E às vezes quando chove, chove de uma vez só. E o solzão. Ou seja, muita luz. Aquele período chuvoso de mais ou menos 5 meses, que era para estar mais penumbra, o canaril, não, está mais iluminado. E o que eu falei de fotoperíodo? Quanto mais luz, maior estimulação para a reprodução. Então, alguns canários que nasceram, mesmo tendo nascido ali no início de agosto, início de setembro, e mesmo aqueles adultos que começaram a muda em novembro do ano passado, eles se aprontaram em abril. Chegou abril de 2025, fêmeas já estavam arrancando as próprias penas e machos muito loucos, com a cloaca estourando, querendo reproduzir. E fêmeas também já botando. Aí eu te pergunto, jovem, você quer que eu segure os meus canários até agosto ou meados de setembro para começarem a reprodução? Ou vocês me indicariam começar agora, que eles estão prontos agora? Ou já estavam prontos desde abril? Comentem aí, por favor. Mas eu tomei minha decisão. Eu comuniquei aos que me acompanham o seguinte, olha, estou começando a reprodução agora em abril de 2025, uma vez que muitos canários já estão prontos. Sendo assim, mesmo chegando-se a estação do inverno, que a gente ainda está em outono, o inverno esse ano deve começar dia 22 de junho, não, dia 20 de junho começa o inverno, 2025, eu vou iniciar a reprodução agora. Por quê? Porque a natureza os chamou agora. Então, por exemplo, essas fêmeas aqui, vermelhos mosaicos, maravilhosas, estão se aprontando também. Se eu assoprar a cloaca, ainda não está pronto. Mas pode ser que daqui 15 dias esteja. Mas se não estão prontas agora, não vão reproduzir. Mas se do nada, eu deixei até 2 ninhos aqui na voadeira. Mas se do nada eu reparo, eu até deixei fios de juta e algodão, que alguma está confeccionando o ninho, pode ter certeza que eu vou individualizá-la, escolher um macho para complementá-la e a reproduzirei. Ou vocês pensam que eu vou esperar até o início da primavera
que vai começar dia 22 de setembro de 2025, para eu colocar a fêmea que está pronta agora? Não vou! Porque corre-se o risco de, quando lá chegar, dia 22 de setembro de 2025, ela ainda até esteja pronta, mas talvez vai fazer só uma postura. E acabou, encerrou para ela o ano. Machos e fêmeas que estão prontos desde abril, se eu for esperar até dia 22 de setembro, que é quando algumas literaturas dizem que deveria começar a reprodução, esses canais já não estejam mais prontos. Talvez já estejam para iniciar a muda ali em setembro, outubro, ali em outubro ou novembro. Porque eu penso que esses canários que aprontaram agora em abril, eles vão começar a muda em novembro. Machos e fêmeas devem começar em novembro. Estou torcendo para eles segurarem até dezembro, né? Mas penso que em novembro começarão. Então, entenderam? Entenderam? Digitem aí se entenderam. Ai, ai, ai. Vamos continuando aqui. Muito bem. Ô, Valentim, mas vamos lá. Se você disse que é o fotoperíodo que estimula a reprodução, por que então essas fêmeas que aprontaram em abril, esses machos que aprontaram em abril também, por que você não os colocam na penumbra para eles segurarem a onda para não reproduzirem? É uma pergunta boa. Poxa, você sabe fazer uma pergunta boa, hein? Parabéns para você nessa data querida. Acontece que, o que eu entendo com 18 anos de criação? Quando a natureza chama, quando começa um feedback positivo hormonal sexual, cara, fica meio que incontrolável. A natureza chamou, já era. Aí você opta, não é opta não, hein? Ou você opta em iniciar a reprodução, ou deixa a fêmea botando, ou deixa macho lá quase desmaiando na gaiola, querendo reproduzir. Fica a seu critério, tá? Mas eu pegar essas fêmeas aqui, já devo estar com 16 fêmeas em reprodução. Pegar essas fêmeas e falar assim, olha, eu vou separá-las, vou tampar esse canaril para deixar bem escuro, para elas terem um feedback negativo hormonal sexual, para quando chegar 22 de setembro eu juntar. Vocês acham que eu vou arriscar? Vocês acham que realmente a penumbra vai fazer isso? Cara, se começou pela minha singela experiência de 18 anos, mesmo que deixe no escuro, vai botar do mesmo jeito. Vai querer arrancar as próprias penas. Vai querer debicar as amiguinhas lá da voadeira. Conte-me aí se vocês já tiveram experiência assim também. Por gentileza. Ok? Vejam que interessante. Valentim, a literatura diz para começar a reprodução na primavera, não é? É, porque os dias são mais longos, tem mais luz. Por isso que começa lá em setembro, no fim de setembro. Por causa do fotoperíodo do Brasil. Mas como eu disse, no Brasil tá ficando muito louco. Não vá confiando muito em fotoperíodo no Brasil não, hein? Olha. Mas tem uma razão de ser também interessante para a canaricultura competitiva. Por que tem a canaricultura como hobby? Ou seja, eu posso criar canários de cor, porte e canto sem querer competir. E tem a canaricultura competitiva, que é criar canário de cor ou porte ou canto para competir. Joia. No que concerne a modalidade competição, a criação competitiva, o que eu concluo? Os filhotes nascidos entre setembro a janeiro tendem a ficar melhores para os campeonatos do outro ano. Quer dizer, janeiro do mesmo ano, né? Então, por exemplo, os filhotes vermelhos que nascerem 1º de setembro até ali início de janeiro, eles conseguirão fechar bem a muda e chegarem até bem com uma cor ainda vívida para os campeonatos de junho e julho do 2026, por exemplo. Então, é interessante aqueles que focam na competição e que querem que esses filhotes compitam, que tirem esses filhotes entre setembro, outubro até no início de janeiro de 2026. Porque aí dará tempo de fechar a muda
para os campeonatos de 2026, lá de junho e julho. Entenderam? Então, quando há uma padronização de nascimento de filhote com fins competitivos, aí eu, Samuel Valentim, concordarei que, a meu ver, é melhor iniciar a reprodução de setembro e parando ali em janeiro. Agora, esses filhotes que eu estou tirando agora, já tirei uns 10 filhotes, né? Esses filhotes de agora, possivelmente, não irão competir em 2026. Porque pode ser que até... porque vai dar mais de um ano, né? Não vão segurar muito bem a cor. Não vão segurar muito bem a cor. E aí eu posso perder em alguma coisa no lipocromo. Por exemplo. Ah, tem uma fêmea manseca ali que está aprontando, eu estou olhando ali. Entenderam? Coisa interessante. Vocês sabiam disso? Principalmente canário lipocrômico de fundo vermelho, que é o meu caso. Vermelho intenso, nevado, mosaico, urucuns. O interessante seria que eu tirasse os filhotes mais ali para outubro, novembro, dezembro, no mais tardar janeiro, para que eles pudessem ir com a cor mais vívida, na sua excelência máxima, para o campeonato. Um filhotinho ali com 6, 7 meses de vida. Porque se eu tiro o filhote, estou tirando o filhote agora no fim de abril, início de maio, até junho do ano que vem já deu 1 ano e 2 meses. Ou seja, tem 14 meses de vida. Agora, um filhote vermelho ali com 6, 7 meses de vida, para quem queria muito tempo, sabe que ele fica topzera, ele está na excelência ali. Ou deveria estar, né? Que é um padrão que geralmente se tem. Entenderam essa questão também? Para quem quer competir, então é interessante padronizar o nascimento dos filhotes. E para quem não quer competir, poder-se-á tirar filhotes a qualquer época do ano. Nós vamos continuar esse papo, hein? Olha que tanto de informação. Padronização de reprodução, tinha anotado esse tópico aqui. Valentim, olha, cara, eu até entendo que o clima no Brasil é diferenciado, mas eu quero padronizar o nascimento dos filhotes. Então faz o seguinte, meu querido. Determine uma data para você juntar os casais. Valentim, eu gostei desse negócio de dia 22 de setembro. Então todo dia 22 de setembro eu vou unir os casais no meu canaril. E vou encerrar no início de janeiro. Joia! Então faça isso em seu canaril. Não, Valentim, eu quero começar 15 de agosto e parar no dia 15 de dezembro. Ok, então vai lá e só faça isso em seu canaril. Chegou dia 15 de agosto, assopre a cloaca do macho e da fêmea, veja quem está pronto, junte. E quando chegar 15 de dezembro, aparta todos os casais. Pronto. Sim. Agora, no meu caso, não estou lá muito focado em competição. Estou mais focado no dinheiro, nas vendas. Tá pronto agora. Eu não vou segurar até agosto, setembro, não vou. Então, já estou com 10 filhotes aqui. Em breve, deve ter aqui mais 10 fêmeas de vermelho mosaico, vão se aprontar. Tem mais outras fêmeas vermelhas ali, intenso nevado, vão se aprontar. Mais urucuns ali, vão se aprontar. Então, quem for se aprontando, eu vou unindo. Entenderam? Então, é relativo. Qual que é a melhor época de reprodução? A época em que eles estão prontos para reproduzir. E que época que os seus canais estão prontos para reproduzir? Não sei, você que vai me dizer. Olha só, o Valentim, depois de 3 horas, está respondendo o que eu queria saber. Qual que é a melhor época de reproduzir? Qual que é a época mais correta para reproduzir? Qual que é a época ideal para reproduzir? As pessoas, elas vão procurando uns verbos para bater naquilo ali e falar, não, tem que ser essa resposta. E não é bem por aí, cara. Se tiver algum guru falando que a época para reproduzir é sempre agosto ou setembro, ele está guruzando deliciosamente. Porque os meus estão prontos desde meados de abril e estão tirando filhotes. Ah, e mais uma coisa. Ô Valentim, mas será que vão nascer filhotes antes de agosto? Ah, não me diga. Será que vão nascer filhotes depois de dezembro? Ah, não me diga. Meu amigo, se você for visitar os canaris do norte ao sul, leste a oeste,
Vocês vão ver que tem criador que reproduz praticamente o ano inteiro. Janeiro a janeiro tem casais reproduzindo o canaril do cara lá. E é Brasil. E é criador competidor. E às vezes é juiz de canário. É porque às vezes você ainda é muito novo ainda na canaricultura e tá precisando ainda calejar um pouquinho. Tá precisando calejar um tiquinho. E o que eu quero dizer com isso? Que vocês têm que, pelo menos, vocês que estão aprendendo ainda canaricultura, vocês têm que ter o bom senso na hora de opinarem quando virem publicações sobre reprodução aqui no Brasil que não sejam de agosto a dezembro. Tem que ter o bom senso. Exemplo, tenho colocado nas minhas redes sociais, coloquei foi anteontem, a foto de vou pegar aqui, ó, do primeiro vermelho de 2025. Vou pegar aqui, tá aqui. Primeiro filhote anelado, vermelho intenso. Tá aqui o filhotão. Ó, ama seca tá tratando bem, viu? Tá aqui o primeiro filhote. Aí eu vi um tanto de comentário assim, mas já começou a reprodução? Não é época ainda de reprodução? Por que você já tá tirando filhote agora? Você é doido? Você é um maluco? Tá começando a temporada de frio e você tá tirando filhote agora? Que maluco você, menino! Vou te guardar, tá? Bom, o que eu quero alertá-los, meus mancebos, meus jovens? Reflitam primeiro, estudem primeiro, calma, cuidado com a ansiedade, de vocês já quererem denegrir, detonar, fazer aquela crítica gostosa, dar a sua opinião que ninguém pediu, sobre um tema que você não domina, não é? Calma, vá com calma, jovem, que vai passar vergonha alheia. Saiba que nós, seres humanos, animais humanos, conseguimos controlar o clima, a temperatura dentro do nosso canaril. Na minha frente aqui, no meio do canaril, ó, não vou tirar o celular daí, mas tá, vou pegar aqui, ó. Tem um aquecedor. Tá aqui. Olha lá. Um aquecedor em termostato. Ele aumenta até 7 graus dentro desse canaril. Então ali agora está 22 graus e 67% a umidade relativa do ar. Tá sensacional aqui. Na sua região, não sei. Não tem nada a ver com isso. Mas será que dá para tirar filhote na zona sul de Belo Horizonte? Agora, iniciando-se o frio, ou fim do outono, chegando já... Cara, dentro do meu canaril eu consigo. No seu, eu não posso falar. Cada canaril é diferente do outro. Por mais que você queira padronizar, as criações são diferentes. Fêmea se aprontando, botando, acasalando toda hora... Não, Valentim, nessa época agora no meu canaril tá todo mundo caindo pena. Pois é, porque é no seu canaril, na sua região, com seus manejos, com fotoperíodo da sua região, com fotoperíodo do seu canaril. Ah, Valentim, agora os meus estão no período de descanso. Ok. Eu gostaria também que todos os meus canários agora estivessem descansando para começar lá para o fim de agosto. Mas o dever os chamou em meados de abril. Aí eu retorno a pergunta. Reproduz ou não? Os canários são meus, então eu que delibero sobre eles. Decido sobre eles. Decidi que os reproduzirei. Ponto final. Agora, o seu caso é o seu caso, cara. Aí você tem que cuidar do seu canaril. Você tem que ocupar a sua vida com o seu canaril. Vai ficar passando vergonha na internet? Fazendo comentários? Não é época de reprodução agora! Meu Deus, que absurdo! Os filhotes vão morrer! Não dá para tirar filhote agora no frio! Tem gente que não está conseguindo tirar filhote nem no calor! Tem gente que não está conseguindo tirar filhote em nenhuma estação do ano! Então eu tenho que estar feliz que eu ainda estou conseguindo tirar filhote! Mesmo que seja frio, calor com frio. Belo Horizonte está muito doido aqui na Zona Sul, cara! Olha, ontem
Ontem acho que estava 19 graus no horário desse, 19 a 18. Hoje já está 22, está mais quentinho. Amanhã pode ser que dê um sol de 33 graus aqui. Tá tudo muito maluco. Então vocês não podem ficar confiando mais no mês. Ah, o mês certinho, religiosamente, o mantra. Agosto, amém. 22 de setembro, amém. Início da primavera, amém. Não! Acorda, jovem! O momento certo, correto, o ideal para a reprodução dos seus canários é quando as cloacas estão em forma, independente do clima que está lá fora, independente da luz que está lá fora, independente da alimentação que você está dando. A natureza chamou, está tendo uma produção hormonal sexual positiva, ou seja, grande produção hormonal sexual. Acabou. É assoprar a cloaca e saber se está pronto ou não. Agora, dá até pena de você chegar nos comentários de vídeo, Facebook, Instagram e já atacar, já querer dar uma voadora direta assim e falar, não pode reproduzir canário agora, porque agora é o fim do outono, início do inverno, não se pode reproduzir agora. Aí vê o Valentim já tirando filhote. Ué, mas não se pode, então por que eu tô tirando filhote? Conte aí nos comentários se vocês já conseguiram tirar filhotes em qualquer mês do ano. Conte aí. Que eu consigo. Eu olho as cloacas, tá tudo bonitinho, eu consigo. Vou lá, reproduzo numa boa, de boinha. Se tiver muito frio, eu ligo o aquecedor termostato. Se tiver muito quente, eu tenho um climatizador ali. Eu posso fechar a janela, abrir janela, ou seja, eu, animal humano, consigo controlar a própria temperatura no meu criatório. Mas lembrem-se, se vocês quiserem competir, padronizem. Lembrem-se, se vocês quiserem que seus canários nasçam no período, padronizem. Fora isso, o tema do vídeo é quando é, ou qual o período ideal, correto, bonitinho para começar a reprodução. É o período em que eles estão prontos. Se é de abril de janeiro a abril, de maio a julho, de agosto a dezembro, tanto faz, é quando eles estão prontos. Agora, se vocês quiserem padronizar, é outra coisa. O que alguns criadores devem entender é que não existe uma receitinha pronta para canário, não. Ó, eu tô escutando aqui uma fêmea vermelho mosaico começando a cantar aqui, ó. Ó, vou pegar aqui, deixa eu ver se a minha intuição tá certa. Acho que é essa aqui. Peguei uma fêmea agora. Ela tá cantando desde o início do vídeo. Essa fêmea aqui. Olha que lindona a fêmea. Olha, branquinha, olha que máscara sensacional. Eu vou assoprar. Aí, começando a ficar pronta. Tá começando a dilatar a barriguinha. Talvez daqui 7, 10 dias ela já esteja com a barriguinha bem inchadona, a cloaca bem volumosa, e aí eu já poderei colocar para reproduzir essa belíssima fêmea de vermelho mosaico. É assim, cara, é assim que a gente olha, assoprando cloaca, independente do mês que tá lá. Agora, se eu quero repadronizar, então se ela ficar pronta agora, eu falo, não, filha, você vai reproduzir só a partir do dia 22 de setembro, porque é o início da primavera. Aí os dias ficam mais longos. Aí o fotoperíodo, ela tá prestando atenção, tá vendo? Aí o fotoperíodo fica melhor para você. Aí você vai ter uma estimulação hormonal sexual, feedback positivo, melhor de estradiol, progesterona, testosterona. Olha, FSH, LH, ai que beleza, que maravilha. Você acha que ela vai entender isso? Não, cara, se a natureza chamou agora, é agora que ela vai reproduzir. E você não tem que ficar dando pitaco na criação dos outros, falando se o cara tá errado ou se tá certo. Não, você não tem que fazer isso não. Você tem que cuidar do seu canaril. Ficar na sua, cuidar da sua vida. Poxa, esse canal tá aqui para dar aulas, instruir iniciante, para o iniciante não ficar burro, mas muito burrão, para falar coisa ridícula por aí.
É para ver se faz uma reflexão sobre a criação. A galera tá querendo tudo prontinho, tudo arrumadinho, tudo na receitinha de bolo. Mas não para um pouquinho para pensar. Olha, eu vou ser sincero. Às vezes dá um desânimo, cara, de a gente esforçar para dar aula, esforçar estudando. O cara não prestar atenção no que a gente está dizendo. Às vezes bate um desânimozinho. Ainda mais que eu tô ficando velho, cansado, gagá. Às vezes dá um desânimo. Você faz um vídeo bonitinho explicando. O cara vai lá e comenta uma coisa ainda que não tem nada a ver com o que você falou. Analfabetismo funcional, não entende o que ouve, o que lê, não entende nada. Tem a opção aí no YouTube de você colocar 5x para minha voz ficar mais lenta e você conseguir digerir tranquilamente o que eu estou dizendo. Para falar assim, eu não entendi o que o Valentim falou. Putz grila, se eu não estou conseguindo me fazer entender, eu vou encerrar esse canal. Depois de tanta didática, depois de tanto estudo, depois de tanta coisa, de uma oratória boa, se eu não conseguir fazê-los entender, eu vou encerrar o canal. O Valentim, por acaso, nesse vídeo, ele falou que a reprodução é em qualquer época do ano? Não é bem assim, eu falei que pode se dar em qualquer época do ano. O Valentim falou, por acaso, que a gente só tem que colocar os canais para se reproduzirem a partir de agosto? Eu falei isso? Não. Eu falei que a gente só tem que colocar os canais a partir do dia 22 de setembro, que começa a primavera em 2025? Não. Eu falei, por acaso, que os canários eles não reproduzem bem na época do frio? Também não falei isso, não. Estou falando aqui que tudo é possível, é ser vivo. Por mais que a gente gerencie, quem manda são eles. A gente pode até ajudar, né? Aumentando fotoperíodo, luz artificial, aquela coisa toda, né? Cara, mas se o bichinho não quiser reproduzir, ele não vai reproduzir, não tem jeito. E quando ele quer reproduzir, ele quer reproduzir e acabou. A não ser que você denigra, que você acabe com a vida do bichinho para ele não reproduzir, submetendo-o a condições degradantes para aumentar o hormônio cortisol, ele entrar em extremo estresse, diminuir a produção de hormônios sexuais e ele parar de ficar pronto para a reprodução. Você vai fazer isso? Você vai ser maldoso nesse ponto de submeter um estresse às fêmeas agora só para elas não reproduzirem agora? Os machos da mesma forma? Eu não. Eu optei em reproduzi-los e deixa reproduzir. Poxa, presta atenção no que eu falo, cara. Eu tenho que me responsabilizar pelo que eu falo, não pelo que você entende do que eu não quis dizer. Olha, quando eu comecei a dar aulas na internet, especialmente no YouTube, eu pegava no pé da galera falando assim, olha, nada de juntar casal antes de agosto nem depois de dezembro. Eu pegava no pé, cara, Só que eu estava ainda juninho no conhecimento. Depois a gente vai calejando, você vai ver o seguinte, poxa, em pleno abril, maio, os bichos estão reproduzindo muito bem. Mesmo que esteja frio lá fora, dentro do canaril é outro ambiente, é outro mundo aqui dentro. Eu consigo controlar isso. Se você não consegue controlar, aí, cara, eu lavo as minhas mãos. Agora, chegar na internet e ficar... Não é para reproduzir agora, porque agora é outono. Nossa, agora tá muito frio onde eu moro e o cara tá tirando filhote. O que eu tenho a ver com você? O que eu tenho a ver com sua região? O que eu tenho a ver com o seu canaril? Me diga! Não passem vergonha alheia. Eu sei que fica chato a gente ser técnico assim, porque as pessoas querem que nós concordemos com elas, não é? Se você senta na roda de criadores, aí fala assim, vocês viram lá no Instagram do Valentim, que absurdo? O cara tá tirando filhote agora, em maio. Oh, o cara é maluco, né? Aí você que tá lá no meio, para não perder a amizade com os caras, falando, Valentim é maluco, né, cara? Mas às vezes você concorda comigo.
Só que para você não desagradar seu amiguinho da roda do escarnecedor, você fica lá, não, Valentim é maluco. Não é? Poxa, seja autêntico, pelo menos uma vez na sua vida. Pare de puxar saco dos outros. Fala assim, olha, em que pese estarmos no frio, o Valentim não tá errado não. O cara tá tirando, você tá tirando filhote é porque chegou a época. Ah, meu Deus, eu vou desagradar o fulaninho. É porque você é puxar saco e baba ovo dele. Você não tem autenticidade na sua vida. Você quer concordar com o juiz, com o presidente disso, com o diretor daquilo, com o secretário daquilo outro, só para você não perder a mamata, a amizade, não é? O arrego. E assim caminha a humanidade. Mas eu não tenho rabo preso. Eu chego aqui nos vídeos e falo, pronto, acabou. Tiro o filhote agora e quero ver alguém falar o contrário. E quero ver alguém vir aqui provar o contrário, que eu não consigo. Assim como eu quero tirar também filhotes em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Acabou. Chegou dezembro, separa os casais. Eu não quero nenhum casal reproduzindo em janeiro mais. Acabou. Tá bom. É assim. Se por acaso algum filhote ficar pronto para competição legalzão, eu vou separar esse filhote para competição, talvez leve. Agora, Valentim tá tirando filhote agora e não vai conseguir levar para campeonato esses filhotes. Quem disse que eu tô preocupado com o campeonato, cara? Quem disse? Se você gosta de campeonato, joia, eu também vou participar, eu também vou lá filmar, vou lá tirar foto. Quem sabe eu vou até torcer por você. Mas nem por isso eu vou ficar te denegrindo, falando assim, que bobão competindo. Porque tem gente que acha que é bobeira competir. Mas não, eu tô nos dois lados. Eu acho legal não competir, acho legal competir. Acho legal não competir para aqueles que não querem competir, que não vão se dar bem, que vai aumentar a ansiedade. E acho legal aqueles que vão competir com amor, com paciência, com educação, com alegria. Eu entendo os dois lados. O problema é quando você é muito parcial. Não, para mim só presta criador que compete. A outra fala, não, para mim só presta criador que não compete. Os dois estão certos. De que lado que eu fico? Não, eu só vou compreender os dois. Eu vou ficar do lado que eu quiser ficar, que é a minha vida. Tem ano que eu quero competir, tem ano que eu não quero. Pronto, acabou. Poxa, será que é tão difícil entender isso? Bom, e com esse canto bonito ali, daquele vermelho nevado, lindo, maravilhoso, que eu vou encerrando o vídeo aqui de 10 horas e 32 minutos e 27 segundos e 2 milésimos. Revejam esse vídeo. Mostrem para os amigos. Jogue nos grupos. Para aquele amiguinho seu que fica batendo martelo falando, olha, não nasce filhote de canário doméstico antes de agosto nem depois de dezembro. Mostra para ele. Quem sabe ele fala assim, mesmo com raiva, ele assistindo esse vídeo com raiva, ele fala, cara, até que as reflexões daquele cara lá tem fundamento, hein? Parece que ele entende alguma coisa de canários domésticos. Parece. Joia? Vamos embora então? Muito obrigado se você chegou até aqui, se você já deixou o seu like, fez um comentário, se você já adicionou lá no Instagram Samuel Valentim Canário. Muito obrigado mesmo. Tô deixando a barbinha crescer, né? Um visual diferente. Tá. A gente vai ficando idoso, a gente vai inventando modas e modas. Pessoal, bom, o que eu tenho a desejar para vocês é boa sorte na reprodução, no que vocês forem fazer. Boa sorte na minha reprodução aqui também. Quem quiser conhecer meu canaril, quiser participar das minhas IFs em Belo Horizonte, quiser participar do meu grupo de consultoria por apenas R$20 por mês, então somente vir bater um papo, só me chamar no WhatsApp. 31 986 22 15 46. Ou mandar lá no direct no Instagram, Samuel Valentim Canário. Eu vou dar uma olhada aqui nessas fêmeas de vermelho mosaico. Vai que já tem alguma com a cloaca ali tinindo. Muito bem. Um beijo em seu coração de reprodução. Até a próxima. Valeuzão.